Bem-vindo ao ambiente AstiCalc, um espaço onde debatemos a respeito de ciência e tecnologia. Hoje, vamos dar continuidade ao curso da calculadora AstiCalc, que eu criei para auxiliar no cômputo numérico de aplicação científica. Se você não assistiu às aulas anteriores, entre lá no meu site ou no meu canal do YouTube. Lá você pode ver outros cursos, outros vídeos, além do curso específico da AstiCalc. Nosso tema de hoje será uma característica comum em várias situações da natureza e da vida humana. Vamos ver o que a granja de criação de coelhos tem a ver com a floresta tropical, com o Partenon na Grécia, com a casca de caramujos e as pirâmides do Egito. E o que tudo isso tem a ver com a Madonna... Não é essa Madonna. É esta Madonna, a Mona Lisa, o famoso quadro de Leonardo da Vinci exposto no Museu do Louvre, em Paris. Pois então, se ajeite aí na cadeira ou no sofá e tenha paciência que eu vou aqui agora explicar tudo direitinho. A razão áurea, ou número áureo, ou proporção áurea, tem muita popularidade, principalmente entre arquitetos e artistas plásticos. É dito que um quadro com dimensões seguindo a razão áurea produz melhor condição de acomodação e conforto visual. Um quadro em razão áurea, portanto, permite que o observador se atenha melhor ao motivo ou à cena proposta pelo artista. Ela ajuda na concentração do observador na obra. Não se tem ao certo a origem da razão áurea, mas se sabe que ela acompanha a humanidade há um bom tempo. No entanto, o nome áurea só apareceu no século XVIII. Então, a Liga dos Caçadores da Razão Áurea se serve de alguns indicativos que podem levar, talvez, a documentos, estela, papiros, pichação em parede, construção, que possam ter relação com a dita. E um desses indicativos é o número 5. E como dizia minha mãe, se você procura, você acha. Por exemplo, a pirâmide. A pirâmide tem 5 faces, as 4 de cima e uma na base, como também tem 5 vértices e tem 8 arestas, e tem faces que são triangulares. Mas afinal, quanto é esta tal razão áurea? Qual é o valor da razão áurea? Amado mestre, a razão áurea seria o número 5? Não é tão simples assim. Eu disse que a razão áurea tem relação com o número 5. Não significa que tenha relação direta, nem que seja o próprio. Captei. Por enquanto, vamos denominar a razão áurea com a letra grega φ. O primeiro a usar essa denominação foi Mark Barr, um engenheiro e inventor americano radicado na Inglaterra. Alguns próximos a ele dizem que ele adotou esta letra em homenagem a Fídias, um arquiteto e escultor grego do período clássico, por achar que este aplicou a razão áurea em sua obra. Há polêmicas. O mais provável é que seja homenagem a Fibonacci, de quem falaremos daqui a pouco. Esta relação com o número 5 aparece talvez por causa de Pitágoras. Pitágoras de Samos fundou a escola pitagórica. Aqui ao lado do seu busto, uma ilustração do século XVIII mostrando Pitágoras dando palestra para mulheres. Ele mesmo foi aluno de uma filósofa. Os pitagóricos eram fanáticos da matemática. Tudo era número, e o número só encontrava harmonia nas relações numéricas perfeitas, ou seja, tudo deveria ter relações entre números perfeitos, isto é, inteiros. Pitágoras viajava muito, percorreu vários países da Grécia, da Sicília, do norte da África e interagiu com sábios de todos esses lugares. Mesmo porque não pôde permanecer em Samos,
porque Samos foi tomada por um tirano, e tiranos não gostavam dos filósofos, expulsavam, fechavam as escolas, perseguiam seus alunos e investiam muito na religião, nos mitos, na mitologia, nos poderes miraculosos dos deuses e heróis, no fanismo da história das guerras e glórias gregas. Eu já ouvi falar disso em outro lugar. Por causa desse fanatismo da matemática, ou em consequência dele, Pitágoras e os pitagóricos introduziram a harmonia musical. Pitágoras definiu as relações perfeitas entre os sons pelo comprimento da corda, que deviam guardar proporções inteiras, e assim criou a base do que chamamos de escala diatônica musical de hoje. Atualmente, não é bem assim como Pitágoras as estabeleceu, mas as suas definições perduraram por séculos, milênios, até que no século XVIII, Bach modificou e introduziu a escala bem temperada que usamos até hoje. Mas para Pitágoras, tudo era harmonia estabelecida pela matemática, a posição dos planetas, as formas geométricas e, em particular, o pentagrama estrelado. O pentagrama estrelado tinha uma significação cósmica, apontando para os elementos primordiais do universo: espírito, água, ar, terra e fogo, segundo os pitagóricos. Cada lado do pentagrama é dividido em 3 partes. Ele é escrito em um pentágono. O que temos é que quando tomamos um segmento de um lado interceptado pela segunda vez, segmento maior, é exatamente igual a um lado do pentágono gerador. E que a relação de um lado do pentagrama e um lado do pentágono gerador faz uma relação áurea. E um lado do pentágono interno faz com o menor segmento do lado do pentagrama também uma relação áurea. E o segmento maior de um lado do pentagrama também faz relação com o menor. A ideia é esta. Um lado do pentagrama é dividido em um segmento maior A, enquanto que o menor se denomina B. Para ver a razão áurea, então é preciso que o comprimento total A mais B tenha relação com A, assim como A tem relação com B, e isso faz a razão áurea. Não é difícil concluir que se tomamos φ como A sobre B, então a equação abaixo é válida. Se A sobre B é φ, então B sobre A será 1 sobre φ. E chegamos à equação que define a razão áurea. Aqui fazemos um truque em substituir o φ daqui de baixo por esse φ aqui. E aí fica assim. Nada impede de fazermos o mesmo com o φ daqui de baixo e assim sucessivamente até não poder mais. Esta forma de equação se chama fração continuada ou fração contínua, como queiram. É muito usada no cálculo para determinar números no formato de frações ideais ou para calcular a raiz quadrada de números inteiros. Vamos falar agora um pouco do nosso amigo Fibonacci, o Leonardo Bigoglio, ou Leonardo Pisano. E ele era filho de Guglielmo Bonacci, e por isso Fibonacci. Leonardo, o filho de Bonacci. Leonardo Fibonacci nasceu em Pisa em 1170 d.C. O seu pai era um comerciante de joias, e viajava muito, morava fora em muitos outros lugares, no norte da África, principalmente no Oriente Médio, e levava o filho como acompanhante. O pai, Guglielmo Bonacci, percebeu que o filho se interessava muito por matemática, por ciências, era muito vivaz, muito inteligente o garoto. E então ele colocava o filho para estudar com os sábios dos lugares que ele viajava. E essas localidades por onde Leonardo Fibonacci passou, no norte da África e Oriente Médio, era o lugar
para estudar ciências e matemáticas, medicina. Era o lugar mais avançado, onde se avançou muito mais do que na Europa. Hoje em dia, nós iremos aos Estados Unidos, se aqui ainda vai sobrar universidade lá, mas Europa, se a gente quer se aprofundar. E naquela época, para se aprofundar nesses assuntos, era preciso ir para essas localidades, norte da África, Tunísia, Damasco, Isfahan, Alexandria, Teherã. Era lá que se fazia o máximo, o melhor, o estado da arte, da ciência, da matemática e da medicina na época. O Islã, nessa época, era mais aberto, era mais tolerante e mais integrador que o catolicismo europeu. A coisa começou a mudar com Saladino, que aliás era contemporâneo de Fibonacci. Mas Fibonacci ainda pegou a época do esplendor, do desenvolvimento máximo do conhecimento que o Islã poderia trazer. Quando Leonardo volta para Pisa, ele começa a desenvolver suas pesquisas e publica a obra Liber Abaci, que quer dizer, nos termos modernos, o cálculo numérico, alguma coisa assim. E introduz na Europa o que Leonardo aprendeu da obra de Al-Khwarizmi, este persa que viveu antes e que está na origem da palavra algarismo e algoritmo. Leonardo, com o livro Liber Abaci, introduz na Europa os algarismos arábicos, porque na Europa se usava os números romanos. E junto com ele também introduziu as regras de operações, os chamados algoritmos. Vai dizer que hoje em dia o termo algoritmo é usado para uma atividade, enfim, sabe-se lá, coitado o senhor Al-Khwarizmi não imaginava para que seria usado o seu nome, não? Mas ele introduziu as regras de operações de soma, de subtração, de multiplicação e divisão. Eu aprendi a fazer as operações com essas regras no meu curso, que naquela época se chamava primário, hoje em dia se chamaria ensino fundamental, na 4ª série. As mesmas regras introduzidas pelo senhor Al-Khwarizmi através de Leonardo Fibonacci na Europa. Veja, do século XII ao século XX, 800 anos usando as mesmas regras. Porque naquela época não existia computador, calculadora. Calculadora tinha no escritório que meu pai trabalhava, era um trambolho que um dia até vou gravar um vídeo explicando como funcionava. Mas, para fazer as contas, ele tinha que fazer desse jeito, do jeito que o senhor Al-Khwarizmi introduziu e que Leonardo Fibonacci ensinou no seu livro Liber Abaci. E no livro Liber Abaci, Fibonacci também introduz o seguinte problema. Um casal de coelhos que no primeiro mês dá luz a um novo casal. A regra é: cada casal toma 2 meses para se tornar fértil. Cada casal produz outro casal a cada mês. Não há doenças nem acidentes, nenhum casal morre. Dado isso, para fazer o cálculo da sequência de Fibonacci na ASCII-Calc, eu vou usar do seguinte artifício. Eu vou entrar com 1 e vou somar. Claro que vai dar 1 porque o y está em 0. De qualquer forma, eu tomo nota aqui do 1, que é o primeiro valor da sequência de Fibonacci. Aí eu faço o quê? Eu resgato o último x, que é 1, e somo. E isso vai me dar o valor do segundo valor da série de Fibonacci. Depois vou
recuperar novamente o último valor, vou trocar o x com y e vou somar. E anoto aqui como o terceiro fator da sequência. Em seguida, eu recupero o último x e troco o x com y. Por que eu troco um x com y? Porque eu quero que a ASCII guarde na sua memória o último valor a ser recuperado, que na verdade é o maior valor calculado para a sequência de Fibonacci. Agora eu faço o cálculo e anoto aqui como sendo o próximo valor. E recupero o último x. Troco o x com y e somo. Anoto o valor. Recupero o último x. Troco o x com y e somo. E anoto o próximo valor. Recupero o último x, troco o x com y e somo. E anoto o valor. Repito novamente. E assim sucessivamente, sem esquecer da sequência de operações, eu vou criando a série de Fibonacci. Está aqui até 2, 4, 6, até o oitavo elemento da série de Fibonacci, da sequência de Fibonacci. Aqui a gente já pode concluir para construir uma regra de construção da sequência de Fibonacci. Ou seja, a gente pode dizer que cada membro é igual à soma dos dois membros anteriores. Ou seja, o 3 é igual a 2 mais 1, o 5 é igual a 3 mais 2, o 8 é igual a 3 mais 5, o 13 a 8 mais 5, o 21 a 13 mais 8 e o 34, 21 mais 13, e assim podemos escrever sucessivamente e podemos colocar então uma fórmula geral para construir a sequência de Fibonacci. A sequência de Fibonacci tem encontrado aplicação em vários campos do conhecimento, na ciência, matemática, economia, medicina e aplicações de maneira geral. E nós vamos ver também que tem uma íntima relação com a razão áurea. Vamos retomar o cálculo da razão áurea pela fração continuada. É evidente que tem um ponto da fração que nós temos que interromper a sequência para começar a fazer o cálculo. Quanto mais longe interrompemos, mais precisão obtemos na determinação da razão áurea. Para obtermos a razão áurea φ grosseiramente, paramos logo na primeira fração. E aí fazemos a sequência de cálculo. Aqui vai ser 1 mais 1 meio. Você vai colocar os dois termos da mesma fração, na fração ideal, ou seja, vai ter que colocar o 2 no denominador comum, e aí você pode somar o numerador 2 com 1 e dar 3 meios. Vamos para mais um termo da fração continuada. Ora, a gente sabe que esse termo aqui é igual a esse. E esse deu em 3 meios. Logo, você pode transferir o 3 meio para cá, aqui embaixo. Aí fica dessa forma, 1 mais 1 sobre 3 meios. Mas a fração invertida é igual à fração inversa. Logo, você pode inverter e colocar 1 mais 2 terços. E fazer o mesmo tipo de cálculo, botar o 3 como denominador comum, você chega ao valor 5 terços. Continuando ainda, obtendo esses 5 terços aqui, continuamos ainda mais um termo. E a gente sabe que esse termo é igual a este aqui. Logo, você pode colocar os 5 terços. Como a fração está invertida, você pode inverter a fração, fazer 3 quintos, que vai somar com 1, vai botar no mesmo denominador. Da mesma forma, você vai chegar a 5 oitavos. Ora, você chega a 3 meios, 5 terços, 8 quintos, você já pode fazer uma extrapolação. 3 oitavos,
21 trezeavos, 34 21, que vem a ser os termos da sequência de Fibonacci. Então, a gente pode dizer que na expansão da fração continuada, você vai obtendo uma fração envolvendo um termo da sequência de Fibonacci e o seu anterior, que vai crescendo. E esse valor, então, vai tendendo à razão áurea, ao número φ. Né? A gente partiu de uma aproximação grosseira e foi aprimorando, foi afinando essa aproximação, e essa aproximação segue a sequência de Fibonacci. Logo, a razão da sequência de Fibonacci cresce na proporção da razão áurea. Essa é uma descoberta de Kepler, Johannes Kepler, esse mesmo das leis de Kepler das órbitas dos planetas, que possibilitou Newton a desenvolver a sua teoria da gravitação universal. Voltando à definição da razão áurea, se a gente multiplicar os dois lados por φ, nós vamos obter aqui uma outra propriedade importante da razão áurea, que o seu quadrado é ela mesma somada de 1. Desta última propriedade, derivamos uma equação do segundo grau. A gente passa o φ e o 1, que estão do lado direito da equação, para o lado esquerdo. E você sabe que quando você troca de lado numa equação, você tem que mudar o sinal. Não é muito difícil demonstrar isso, não vou cair aqui nesses detalhes. Mas você pode usar essa equação e associar com uma equação geral de segundo grau, numa variável, cuja solução foi dada por Bhaskara, esse indiano lá muito tempo atrás, que acabou estabelecendo que a solução é em função dos seus coeficientes, o B, coeficiente do x, o A, coeficiente do x ao quadrado, e o C, o termo livre. É colocado nessa famosa equação aqui. Se você substituir, então, o A por 1, o B por menos 1 e C por menos 1, você chega à equação da razão áurea. E aí você acha a solução. Substituindo, você bota menos B, que é menos 1, o menos B ao quadrado, vezes menos 4 vezes A vezes C, que é menos 1, dividido por 2 vezes 1. E aí você simplifica e chega a esse valor aqui. Esse valor aqui vai te dar finalmente a equação 1 mais raiz de 5, mais ou menos raiz de 5 sobre 2. Calculando então esse termo, a gente pega 5, extrai a raiz quadrada, soma com 1 e divide por 2. Então temos aqui, vamos colocar em termos de fixos, em 6, vamos dizer. E aqui acha esse valor aqui para a razão áurea. Temos então a solução aqui para a soma. Para o caso do valor negativo da raiz, vai dar uma solução negativa, e a gente já sabe que a solução negativa é o inverso da própria razão áurea. Pode fazer o cálculo que vai dar nisso aí. Vamos tomar então agora uma outra qualidade da razão áurea, que é essa definição, essa primeira definição aqui. Se a gente botar sobre a mesma equação, a gente vai obter 1 mais φ sobre φ. Se você substituir esse φ daqui de baixo pelo φ de cima, você vai ter esse valor aqui, e você vai expandir, e ao expandir você vai concluir que ele será 1 mais 2φ sobre 1 mais φ. Avançando ainda mais um termo nesse sentido, então você sabe que esse termo aqui é igual a esse, você já pode substituir, e aí você obtém 2 mais 3φ sobre 1 mais 2φ.
E em seguida você vai concluir que o valor será 3 mais 5φ sobre 2 mais 3φ. Você já sabe, né? 5 mais 8φ sobre 3 mais 5, 8 mais 13 sobre 5 mais 8, 13 mais 21 sobre 8 mais 13, ou seja, a própria sequência de Fibonacci. Vamos agora começar a ver no que tange a geometria, ou seja, nas figuras que mantêm relação da razão áurea. O triângulo áureo é aquele triângulo em que é um triângulo isósceles, em que os dois lados iguais mantêm com a base ou com o lado não igual uma relação áurea. Para traçar esse triângulo áureo, então você desenha um pentágono, a partir do pentágono define um pentagrama, e o pentagrama você então extrai um triângulo daqui, que é o triângulo áureo. O retângulo áureo é construído da seguinte forma: você divide ele pela metade e traça uma diagonal. A partir daí você baixa a diagonal para a linha horizontal, né? e constrói o retângulo, e esse retângulo terá então o lado maior com relação ao lado menor na razão áurea. Para entender por que é a razão áurea, você basta fazer o cálculo. Você pega esse lado e sabe que esse lado divide o quadrado em duas partes iguais. Então você aplica aqui nesse triângulo retângulo que aparece, você quer saber qual é a hipotenusa. E a hipotenusa a gente usa o teorema de Pitágoras, que é a soma do quadrado dos catetos. É 1 ao quadrado mais 1 meio ao quadrado, ou seja, 1 mais 1 quarto. E aí você faz o cálculo, né, e extrai a raiz quadrada, que então a hipotenusa fica 5 quartos, ou seja, raiz de 5 sobre 2, porque o 4 no denominador, a raiz quadrada de 4 é 2. Né? E aí você baixando essa hipotenusa na linha horizontal, você obtém que esse trecho aqui será a raiz de 5 sobre 2, que vai se somar ao outro trecho, que é 1 sobre 2, e aí você vai obter 1 sobre 2 mais raiz de 5 sobre 2, que é, numericamente, a razão áurea. Uma coisa interessante com relação ao retângulo áureo é o seguinte: você tem um retângulo áureo aqui. Se você expande esse triângulo, você escalona esse retângulo de maneira em que o menor lado era o maior lado do retângulo anterior, ou seja, ele é φ. E se você escalona para que o lado maior mantenha a relação áurea com este, então ele será φ ao quadrado. Mas você sabe que φ ao quadrado é φ mais 1. É a segunda propriedade da razão áurea. Né? E aí, você, ao expandir esse retângulo novamente, vai saber que este lado maior aqui será φ mais 1 vezes φ. E você desenvolve o cálculo, né? Você distribui aqui φ multiplicando φ mais 1, dá φ ao quadrado mais φ. Né? Φ vezes φ dá φ ao quadrado, φ vezes 1 dá φ. E sabe que φ ao quadrado é φ mais 1. Então você substitui aqui e obtém φ mais 1 mais φ, o que é 2φ mais 1. Continuando a expansão, você vai concluir que expandindo o cálculo, você vai chegar ao lado 3φ mais 2. Expandindo mais uma vez, você vai chegar a 5φ mais 3. E já viu, né? 8φ mais 5, 13φ mais 8, a própria sequência de Fibonacci. Uma outra propriedade interessante da razão áurea é o seguinte: tomemos aquela divisão de segmento de reta com a qual definimos a razão áurea, lembra? Assim como o total do segmento está para o maior na razão áurea, o segmento maior estará com B na razão áurea. Mas agora, se a gente rebater o segmento B para dentro do segmento A, teremos que, se A sobre B está na razão áurea, pela definição, B
estará sob a razão áurea com C também. E assim, rebatemos C para dentro de B, o que faz com que, se B sobre C está na razão áurea, C estará com D na razão áurea também. E assim a gente rebate indefinidamente até o limite matemático não existe. Físico, diríamos que seria o limite quântico, quando a gente chega a um ponto que não consegue mais definir o que é espaço. Temos agora o triângulo de Kepler, que foi ele que introduziu esse triângulo. Ele percebeu que num triângulo retângulo, se um lado, essa hipotenusa, mantém com o lado menor uma relação áurea, uma razão áurea, então o outro cateto terá o valor da raiz de φ. Basta usar o teorema de Pitágoras para verificar esta relação. A espiral áurea. A espiral áurea é aquela que você constrói de maneira que a distância de cada ponto da espiral ao centro cresce na razão áurea. A espiral de Fibonacci é um pouco diferente porque ela cresce na sequência de Fibonacci e a sequência de Fibonacci só vai progredir na relação áurea para valores grandes, para a sequência de Fibonacci lá bem avançada. Você observa muito na natureza essas espirais de Fibonacci e espiral áurea, né? No núcleo de flores, em arbustos, no caracol, no homem vitruviano de Leonardo da Vinci e até na Madonna, que você pode ver que também mantém os retângulos de relação áurea, e eu estou usando aqui evidentemente como um exemplo para as dimensões da face humana. Você vê na Mona Lisa a razão áurea e a espiral e o triângulo áureo, né? Leonardo da Vinci era um fissurado na razão áurea e na sequência de Fibonacci, e você pode ver como ele construiu a Mona Lisa obedecendo às razões e à geometria colocada pela razão áurea. Pode ver também que na Catedral de Notre-Dame em Paris também se construiu segundo a razão áurea, os retângulos na razão áurea. No Partenon também você encontra os retângulos na razão áurea. Há uma certa polêmica quanto ao uso da razão áurea pelos antigos, tirando o Pitágoras, e o pentagrama. Alguns dizem que os antigos não tinham conhecimento preciso da razão áurea, porque, afinal das contas, a representação numérica dessa época era mais precária que a de hoje. Hoje nós temos uma representação numérica e uma representação matemática muito mais condensada, muito mais coerente, compatível, poderosa. Naquela época, não. E alguns duvidam desse controle, desse conhecimento da razão áurea nos seus valores corretos. Para sustentar o conhecimento da razão áurea pelos arquitetos gregos, aqui tem uma ilustração das distâncias obedecidas e um detalhe do Partenon aqui. Você vê que as colunas, no detalhe, têm distâncias que mantêm umas com as outras na relação áurea. Não é 2/3, como você pode ver aqui embaixo, não é 3/5, é a razão áurea, é φ. As pirâmides do Egito. A questão é, os egípcios sabiam da razão áurea, utilizavam a razão áurea na construção das pirâmides? O negócio é o seguinte, duas coisas não se brinca com os egípcios antigos. Uma é o calendário, a outra é a arquitetura.
Uma coisa é certa, os egípcios tinham as relações entre as dimensões das pirâmides de forma rígida. Elas poderiam variar de tamanho, mas a relação entre as suas dimensões era bem colocada e rígida. Por que eu digo isso? Porque a pirâmide era uma espécie de um mausoléu, era um túmulo para o rei. Assim que o rei era coroado, ele começava a construir a pirâmide que ele seria enterrado. E o rei, depois da morte, ele tinha que entrar no céu, quer dizer, no paraíso lá deles, lá os Elíseos, sei lá. Enfim, ele tinha que entrar no paraíso, porque se ele não entrasse no paraíso, seria a completa desgraça na terra. Seca prolongada, pestes, pragas, nuvem de gafanhoto, terremotos, invasão de inimigo, tudo de ruim acontecia. O rei tinha que entrar no paraíso. E para entrar no paraíso, ele tinha que percorrer um caminho e ir resolvendo certos desafios, como se fosse uma gincana, né? Ponto a ponto ele se defrontava com um Deus e esse Deus lhe punha uma tarefa que ele tinha que resolver, um desafio, uma pergunta, enfim. Estava tudo escrito lá na Câmara Mortuária do Rei, quer dizer, uma espécie de cola, né? Porque ele está indo lá, ele olhava lá para saber o que eu tenho que fazer, né? E ao final ele tinha que confrontar com o grande Deus do submundo, porque o paraíso para os egípcios ficava no submundo. O deus Osíris, ele se confrontava ao deus Osíris, e aí Deus Osíris o julgava pelos seus atos na terra. Se ele foi um bom rei, se ele foi justo, se ele trouxe prosperidade para o seu povo e se ele construiu os templos corretamente. E construir o templo corretamente implica em obedecer às dimensões nas suas exatas proporções. Os egípcios eram muito estritos e muito rigorosos na construção de seus templos e pirâmides. Sabe-se que o desnivelamento da base das pirâmides não passam de milímetros. As pirâmides eram orientadas nos sentidos dos pontos cardeais de tal maneira preciso que as eventuais deslocamentos, as suas eventuais mudanças de orientação são consideradas pelos arqueólogos consequências do movimento de precessão da Terra, de acordo com o tempo que ele foi construído. Então, os egípcios construíam as suas pirâmides de maneira muito rígida e as dimensões tinham que ser muito bem determinadas. Mas será que essas dimensões têm a ver com a razão áurea? Será que os egípcios conheciam a razão áurea? Eu encontrei aqui na internet, no site da Universidade Universidade Federal do Rio Grande do Sul, um artigo do professor, eu imagino que seja professor, José Clóvis Verde Saraiva, que discorre a respeito das pirâmides do Egito e a razão áurea. Nesse artigo ele apresenta aqui as definições de razão áurea, o retângulo áureo, né? E apresenta o triângulo de Kepler, que ele chama como áureo. Isso é uma questão de interpretação, eu não vejo nenhum problema nisso. O que é importante é que ele discute um triângulo, né, um triângulo dentro da pirâmide que tem alguma coisa a ver com a razão áurea. E o triângulo de Kepler tem a ver com a razão áurea. O professor José Saraiva, ele cita o historiador Heródoto do período clássico, historiador grego, que relata que aprendeu com os sacerdotes do Egito que as grandes pirâmides do Egito são construídas em torno de 2500 a.C., satisfazem a seguinte propriedade. A área da face triangular,
que são todas iguais, é igual à área de um quadrado cujo lado é a altura da pirâmide. Ora, o quadrado cujo lado é a altura da pirâmide quer dizer que é a altura da pirâmide ao quadrado. É a forma deles dizerem que é a altura da pirâmide ao quadrado. Então temos aqui a definição, a proposta de Heródoto, que a área, que é a base vezes a altura dividido por 2, a altura do triângulo, é igual à altura da pirâmide ao quadrado. Então aqui eu vou aproveitar aqui a figura do professor José Saraiva, né, e estabelecer aqui uma proposição de Heródoto, que a base é A, vezes a altura da pirâmide, que é H, essa altura dessa pirâmide, desse triângulo aqui, dividido por 2 é igual à altura da pirâmide ao quadrado. Vamos colocar assim, que a base seja unitária, ou seja, a partir daqui, todas as dimensões são referidas ao lado da base. Tá? E aí fica mais fácil, porque a altura do triângulo dividido por 2 é igual à altura da pirâmide. Muito bem. Vamos pegar aqui, aproveitando a figura do professor José Saraiva, tá? Esse triângulo retângulo aqui. Tá? E nesse triângulo retângulo a gente pode dizer, de Pitágoras, que a altura do triângulo ao quadrado é a altura da pirâmide ao quadrado, mais um meio, já que o lado é unitário, né? Um meio ao quadrado. Daí, a gente pega da proposição de Heródoto e substitui o H2 daqui e põe aqui. E o que fica como? Fica o H sobre 2. Tá? E aí a gente desenvolve, faz o cálculo, multiplica os dois lados por 4 para eliminar as frações e temos aqui a igualdade. 4 vezes a altura ao quadrado é igual a 2 vezes a altura mais 1. Isso é uma equação de segundo grau, né, que a gente resolve como Bhaskara, ou seja, substitui os coeficientes aqui na fórmula de Bhaskara. Continuando aqui, então, simplificando, nós temos essa expressão, tá? E aqui eu vou colocar um 4 em evidência, né? E botar aqui dentro da raiz, fica 4 vezes 1 mais 4. Ou seja, 1 mais 4 é 5. E você sabe que a raiz quadrada de 4 vezes 5 é a mesma coisa que a raiz de 4 vezes a raiz de 5. É outra coisa simples de demonstrar, mas que eu não vou fazer agora. Mas eu só sei que a gente pode colocar aqui que a raiz quadrada de 4 é 2. A gente tem então finalmente essa expressão que a gente pode colocar o 2 em evidência. Né? O 2 em evidência fica essa parte interna e o 2 com 2 aqui de baixo se anulam, ficando essa expressão final. Olha aqui o 5, gente. Olha aqui essa expressão. Tá? Ela se parece muito com a razão áurea. Né? Basta transformar o denominador em duas partes e 2 vezes 2, né? E aí você escolhe essa parte aqui como sendo um número áureo. E acaba que a altura do triângulo fica sendo o número áureo dividido por 2. Isso é importante, né? Você vê, então, a pirâmide nessa face triangular, ela tem com base 1 e a altura, que é o número, que é a razão áurea, por 2, né? A área, então, que é a base vezes a altura, né? E a altura é o número, a razão áurea por 2, fica com a área, a razão áurea dividido por 4, né? E são 4 faces, que somando termina sendo a razão áurea. Conclusão. A gente deduz a partir da proposição de Heródoto, que ouviu dos sacerdotes, né, a lei de construção das pirâmides, a gente conclui que a soma das áreas das 4 faces triangulares
da pirâmide mantém com a base da pirâmide a relação áurea. E aí nós temos a pirâmide áurea. E, em princípio, por Heródoto, as pirâmides do Egito são pirâmides áureas, que obedecem à relação áurea, à razão áurea. Eu encontrei aqui na internet um site que fornece as dimensões das pirâmides do Egito, né? No caso aqui no total, daqui, não sei, aqui no total de 25 pirâmides, né? Só que dá a altura da pirâmide e o seu volume, né? Então eu aproveitei, criei essa planilha, né? E fui estimar então a altura da pirâmide ao quadrado vezes 4. Por quê? Porque isso dá a razão áurea, né? Eu usei uma fórmula, essa fórmula no final eu concluí que é a altura ao cubo dividido pelo volume, 3 vezes o volume, né, multiplicado por 4. Então dá esse valor para a razão da altura da pirâmide em relação à sua base, né? E você pode ver aqui que nem toda pirâmide segue nem de perto, né, a razão áurea, né? Aqui do lado eu coloquei a diferença relativa, em termos de percentagem, né? E podemos encontrar aqui que tem algumas bem próximas. A mais próxima é Quéops, justamente que da quarta dinastia, que bate com a descrição dos sacerdotes falando para Heródoto, né? Aqui é também próxima, e Miquerinos também é da mesma região, é a vizinha, né? Também está próxima, e Quefren está um pouco mais longe. Então, eu vou fazer o que aqui? Eu vou fazer uma ordenação, né? Eu vou ordenar as pirâmides, os valores das pirâmides, onde é que está? Aqui, né? Em função de H, que é a diferença, né? O afastamento do valor da relação áurea, né? E você vê aqui, acabei aqui me confundindo, você vê aqui, ó, que tem pirâmides, sim, próximas ao valor da razão áurea, né? A Quéops, a Haturés também está na quinta dinastia, né? Tem a Miquerinos, vem logo em seguida, a Menémenes também tem, vai aumentando aqui, né? 10%, vamos dizer que até 10% é admissível que a pirâmide seja próxima à pirâmide áurea, né? Depois as outras, mas algumas se degradam bastante. Você pode ver aqui, ó, essa aqui está bastante degradada, né? Então é difícil saber quais são as dimensões originais, né? De qualquer forma, aqui está, tá? Uma parte significativa, pelo menos a metade, digamos, a metade das pirâmides do Egito tem relação com a pirâmide áurea. De toda evidência, então, parece que os egípcios antigos conheciam a razão áurea e a aplicavam nas construções de suas pirâmides. Não parece ser coincidência, né? Parece que os egípcios já tinham entendido dessas propriedades mágicas da razão áurea. E aqui, então, nós terminamos mais uma aula do nosso curso, né? E espero que vocês tenham gostado. E se gostaram, dê um like aqui para agradar o algoritmo do YouTube.
Ou então vai para o meu site. Lá você vai ver mais aulas a respeito da ArchiCalc, além de outros cursos, artigos, debates, softwares, discussões, tudo a respeito de ciência e tecnologia. Então, até a próxima e tudo de bom!